Leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. É um longo comentário de Kardec. Depois, parece que o capítulo todo é de um longo comentário de Kardec. Pergunta 222. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma de homem para os animais e reciprocamente. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemo-los de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria nada tem a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos, momentaneamente, num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhe chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenham de voltar à Terra. Perguntar-lhe-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas: ou a reencarnação existe ou ela não existe. Se existe, nada imporia que os contrarie. Terão de sofrer sem que para isso lhe peça Deus permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o meu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo corporalmente,
tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se quais crianças que não querem ir para o colégio, ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar, não demasiado pueris, semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como se julga, que se a houvesse estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada conforme o que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam num futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade como os pingos de chuva no oceano, o que vem a ser quase no mesmo. É porque eu pulei uma linha aqui. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficariam sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro seja mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme ao que houverdes feito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? Mas, porventura, teríeis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra e, pois, com direito, a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis então que há homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sendo aí resultar que vos conteis este entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente, por um instante, nessa situação intermédia, que será a vossa como acabastes de reconhecer. E imaginai que alguém vos vem dizer, sofreis, não sois tão felizes quanto podereis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na dele a vossa posição? Certamente respondereis, que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitareis em aceitar ainda que há poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofra, no entanto, privações por escassez de recursos e viesse a dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Por isso, só é necessário que trabalhes arduamente durante um minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos um minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso desde que me leve a acabar os meus dias de fartura, na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que um minuto, menos que um segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem desse modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhes facultar meios de reparar suas faltas? 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, deve-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi.
Será preciso perguntemos qual dos industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem como este? Alguma coisa de pungente há na ideia de que nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha despendido o atingirmos a perfeição, ao passo que, eminentemente consoladora, é a ideia oposta que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, nem preferimos uma hipótese à outra. Declaramos que, se ao homem fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mister inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão nem consulta aos nossos gostos. Ou isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ele antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia, antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária. Num e noutro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitido de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo que antes de encarnar só dispõe de faculdade negativa, perguntamos. Primeiro, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Segundo, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam por esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Terceiro, donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem. Quarto, donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Quinto, porque abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros. Sexto, porque há selvagens e homens civilizados. Se tomardes de um menino hotentote recém-nascido e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum tipo, um dia um Laplace ou um Newton? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então chamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas?